Urgente, o Santos fechou com um jogador. E um jogador bom, meu Deus. Eu estou completamente perplexo. Eu não sei mais o que dizer desse caso. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um segundo vídeo do dia. Estou aqui, ontem não teve vídeo, hoje já estou fazendo o segundo, né? Estou aqui para falar de o Santos fechou uma nova contratação do meio-campista Vitor Hugo, do Flamengo, que parecia que não ia, mas foi, né? Acabou indo, foi indo, acabou iu, né? Acabou acontecendo, o Vitor Hugo será jogador do Santos, chega ao clube no domingo para ser anunciado na segunda-feira, porque temos até terça-feira para fazer contratações de jogadores com vínculos com outras agremiações, né? Como eu já falei no vídeo anterior, se o Santos quiser contratar jogadores a partir da terça-feira, só jogadores sem clube. Como hoje você tem alguns, Eriksen, Ziyech, Kurtzuma, Yanis Raj, Paco Alcácer, todos esses jogadores até o momento estão sem clube. O Santos pode ir atrás desses atletas, né? No caso, até terça-feira, jogadores com vínculos com outros clubes, que é o caso do Adonis Frias e do Vitor Hugo agora, que será jogador do Santos, pelo visto, até dezembro de 2026, por empréstimo do Flamengo. Eu não sei, a matéria aqui do Zé Edgar no Globo Esporte não fala se tem opção de compra, o que geralmente tem nesse tipo de caso, tá? Ou se não, o Santos fez um negócio parecido com o que o Pérez fez em 2019 no caso do Jean Lucas, né? Veio ao Santos, com o Flamengo vendeu o jogador durante o empréstimo e o Santos ficou sem o atleta, né? Em 2019, com o Sampaoli, inclusive. Não sei, acredito que aqui seja um empréstimo de 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, uma temporada e meia para o Santos, tá? Mas com opção de compra, o que eu acho um bom negócio, tá bom? Santos avança pelo empréstimo de Vitor Hugo, do Flamengo. O mês está perto de fechar acordo até dezembro de 26 e tem viagem marcada para o domingo. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, poucos detalhes separam o meia de 21 anos de ser novo jogador do Peixe. Vitor Hugo tem viagem marcada para domingo. O Santos negociava com o Flamengo pelo meia desde a semana passada. A conversa chegou a esfriar nos últimos dias, mas avançou para a conclusão nesta sexta-feira. Só para resumir, o Vitor Hugo queria vir ao Santos já. Tá? Ele está com pouco espaço com o Felipe Luiz no Flamengo. Ele foi emprestado pelo Flamengo na última temporada ao Göztepe da Turquia, onde jogou, foi titular boa parte da temporada. Terminou os últimos jogos ali como uma alternativa no banco, mas entrou em todas as partidas. Mas fez uma temporada até de consistência no futebol da Turquia, jogando como um segundo volante e às vezes como meia mais ofensivo, tá? Mas no Flamengo ele chegou até em alguns momentos jogar como primeiro volante, mas a tendência maior é que ele seja um segundo volante, que é justamente a posição que o Vojvoda quer, de meia de construção, de meia que marca, mas ajuda a construir. Acredito que é uma complementação entre ele e o Gabriel Bontempo. Acredito que pode ser essa alternativa que o Vojvoda possa buscar usando os dois jogadores, tá? Ou o Zé Rafael ao lado do Vitor Hugo, ou o Vitor Hugo ao lado do Bontempo, ou o Vitor Hugo ao lado do Rian, que eu acho bem difícil de receber chances, infelizmente. Mas acredito que são complementares, tá? Continuando aqui, pesou a vontade de Vitor Hugo em jogar no Santos neste momento. Meio-campista, que pode atuar em até 3 funções no meio de campo, quer atuar mais ao lado de Neymar. O craque camisa 10 do Santos foi considerado um fator que pesou na negociação. Bom, ele não estava com espaço ali, e o que se sucedeu? O Felipe Luiz aceitou a transferência, o Vitor Hugo pediu para se transferir, o Boto, né, ele liberou o negócio, porém o presidente BAP do Flamengo não tinha aceitado, justamente pelo histórico recente do Santos, de ser um mau pagador, de não pagar suas transferências, de ficar na fila do CNRD, e aí, na mesma situação do Thiago Maia, o BAP também vetou uma vinda para o Santos ali no começo do ano, né? Tava no Internacional, deu todo aquele imbróglio, fechou, depois voltou. O Thiago Maia chegou a vir a Santos, depois voltou atrás, porque a negociação não deu andamento, acabou não sendo concluída. Mas no caso do Vitor Hugo, parece que tudo acabou acontecendo. Não sei se pelo poder de negociação melhor que o Santos tem agora com o Alexandre Matos, porque comparar ele com o Pedro Martins é até criminoso, né? Pedro Martins tem poder de negociação de uma porta, o Alexandre Matos sabe negociar. Não sei se esse fator acabou sendo preponderante para que essa negociação fluísse, mas o fato é que o atleta tá chegando, tá? E aí, a gente precisa fazer um histórico do Vitor Hugo. Por quê? Porque os 2 últimos anos dele é de inconsistência. Teve uma lesão, acabou essa lesão, não são grandes lesões, mas
essa lesão acabou atrapalhando o andamento dele no Flamengo, só que o Flamengo chegou a recusar 20 milhões de euros por ele em 2023, em agosto de 23, do Wolverhampton. Ele estava com 19 anos e era titular do Flamengo do Sampaoli naquele momento, tá? A temporada, ele jogou 47 jogos em 2023, foi titular de boa parte da temporada, jogou 30 rodadas do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo do Sampaoli. Então fez uma temporada bem consistente. Em agosto de 23, o Wolverhampton ofereceu 20 milhões de euros, mais 20% do passe pertencendo ao Flamengo para uma futura venda. E aí o Flamengo vetou, por quê? Porque naquele momento o Vitor Hugo estava sendo importante para o time. E, enfim, o Flamengo terminou na 4ª posição no Campeonato Brasileiro, 4 pontos atrás do Palmeiras, que foi o campeão. Então não foi uma discrepância muito grande, mas foi uma temporada de inconsistências, né? Naquela situação toda Flamengo, Sampaoli, Pedro, etc. Mas só para citar aqui, eu vou ler até essa matéria de 23 para a gente ter uma perspectiva melhor. Flamengo recusa a proposta do Wolverhampton por Vitor Hugo, muito utilizado por Sampaoli, uma das maiores joias do clube, que quer permanecer para se tornar ídolo. Veja valores oferecidos pelo ingleses. O Wolverhampton da Inglaterra entrou em contato com o Flamengo para tentar a contratação do meio atacante Vitor Hugo, de 19 anos. A proposta foi de 20 milhões de euros e o Flamengo teria direito a 20% de uma transferência futura, ou seja, não é o mais-valia em cima do lucro, é o valor da transferência. Digamos que Vitor Hugo fosse vendido por 100 milhões de euros. Depois, o Flamengo ficaria com 20 milhões desse montante, tá? A matéria do dia 31 de agosto de 23. A aproximação da equipe do ex-rubro-negro João Gomes se deu após a venda de Matheus Nunes para o Manchester City. Vitor e Flamengo, porém, entendem que o momento não é adequado para uma saída. Uma das principais joias do Flamengo, o jovem quer levantar taças pelo clube, na condição de protagonista. Desejo compartilhado por família e staff. Já é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, mas mira conquistar mais títulos já como figura central. A meta é tornar-se ídolo da torcida rubro-negra. O Flamengo, por sua vez, vê em Vitor Hugo um jogador com potencial enorme de crescimento. Além disso, o clube superou com folgas a meta de vendas em 23. Foram quase 300 milhões arrecadados e tal, né? Inglês avançado e 12º jogador de Sampaoli. Um dos mais jovens do elenco profissional, Vitor Hugo tornou-se uma espécie de 12º jogador de Jorge Sampaoli. Dos 34 jogos com o treinador até então, participou de 30, 14 como titular. Marcou 3 gols, 2 deles em partidas válidas pela Libertadores. O argentino manifestou admiração pelo futebol da joia por algumas vezes em entrevistas coletivas. Nascido em 2004, já soma 131 jogos e 6 gols marcados pelo Flamengo. O contrato de Vitor Hugo é válido até o 12 de julho de 27. Ele não era bem um meio atacante, tá, gente? Ele jogava ali como um terceiro homem de meio de campo, num meio de campo com 4 homens. O Vitor Hugo era às vezes o terceiro ou o segundo homem, né? Muitas vezes sendo um segundo volante, tá? Pelo lado direito, mesmo sendo canhoto, ele jogou muitas vezes pelo lado direito ali do Flamengo, tendo a Arrascaeta à frente como meia e sendo uma alternativa de jogo. Bem parecido com o que o Gabriel Bontempo faz quando joga um pouco mais recuado, sendo esse cara para fazer o elo entre o meio de campo e o ataque. Eu acho que dá para encaixar eles dois no meio de campo com 4 homens, por exemplo, tendo, sei lá, o Zé Rafael de primeiro volante, o Gabriel Bontempo de um lado, o Vitor Hugo do outro, o Roleiser à frente como meio, o Neymar e o Tiquinho à frente, ou o Neymar e o David Washington à frente, sabe? Eu acredito que dá para encaixar nesse jeito aí, porque você tem um meio de campo rejuvenescido nessa situação, com bom poder de marcação e bom auxílio para a construção de jogo, né? Pode ser um outro primeiro volante, um jogador que se encaixe ali, mas pensando nisso, talvez no 3-5-2 também dê para encaixar do jeito que o Vojvoda gosta de fazer, tendo o Vitor Hugo e o Gabriel Bontempo como auxiliares na saída de bola, que ele faz muito isso, né? Um 3-2-5, que dá para fazer muito isso para atacar, coisa que o Sampaoli fazia também. Tá bom? Continuando aqui, aí tem essa matéria que fala justamente da sequência que ele teve no Flamengo. O Vitor Hugo fura a fila com o Sampaoli e engata a maior sequência no Flamengo. Titular dos últimos 3 jogos, já de 19 anos, ganha confiança e se firma como profissional. O ano não começou fácil para o atleta, que teve uma fratura no pé direito e ficou fora das principais competições no início da temporada. O segundo semestre, porém, reservou ao jovem os melhores momentos na curta carreira como profissional. A empolgação de Sampaoli com o Vitor Hugo é notória desde os primeiros dias do argentino no Ninho do Urubu. O meia é visto como um grande craque pelos atletas do elenco e com um talento acima da média. Não é diferente na visão do treinador. A maturidade, mesmo sendo tão jovem, é uma das coisas que conquistou o técnico.
Contra o Coritiba, no último jogo, no último domingo, né? Vitor Hugo chegou ao seu terceiro jogo como titular de forma consecutiva. Antes, o meia atuou contra Grêmio e São Paulo. Essa é a maior sequência dele como profissional, tal. Em julho, o jogador também fez 3 jogos em sequência, os duelos de ida e de volta diante do Atlético na Copa do Brasil e a partida contra o Palmeiras pelo Brasileirão. A sequência foi interrompida quando começou no banco contra o Fluminense. Com o São Paulo no comando, apenas Wesley, Fabrício Bruno e Thiago Maia atuaram em mais jogos do que Vitor Hugo. O lateral entrou em campo em 31 dos 33 jogos, enquanto o zagueiro e volante fizeram 30. O jovem, de 19 anos, já fez 29 jogos com o argentino, sendo 14 como titular. Vitor sempre foi visto como meia, sempre foi o meia formado... Vitor Hugo sempre foi o meia formado na base rubro-negra com mais destaque com o Sampaoli. Mesmo quando Matheus França e Matheus Gonçalves estavam no clube, Vitor Hugo era quem mais jogava no meio de campo do Flamengo. O meia virou presença quase certa durante as partidas nos últimos tempos. De julho para cá, ele participou de 14 jogos e foi titular em 8 oportunidades, ficando até os 90 minutos 2 vezes. O Flamengo de Sampaoli só perdeu uma partida quando o jovem foi titular, contra o Cuiabá, olha só. Quando o assunto é minutagem, Vitor tem a 14ª maior minutagem do elenco desde a chegada do treinador. O meia tem 1.523 minutos em campo, com o argentino apenas 20 minutos a menos que Pedro, que vem perdendo espaço com o técnico. A gente sabe o que aconteceu depois, né? A versatilidade para jogar em mais de uma posição do meio de campo é o seu trunfo, além do estilo de jogo. Não à toa, Vitor tem tido oportunidade tanto como segundo volante, como meia, chegando a atuar na posição de Everton Ribeiro quando necessário. Por jogadores e pela direção, Vitor Hugo é visto como jogador de Europa. O interesse de clubes do exterior já acontecem, mas as propostas oficiais ainda não chegaram. Foi um pouco antes da proposta do Wolverhampton na situação. O Lyon, da França, é um dos admiradores, principalmente pela semelhança com Lucas Paquetá, outra cria do Ninho do Urubu. O Zenit da Rússia também manifestou interesse no jogador, enquanto isso o Flamengo negociava por Wendel. Os russos pediram para incluir o meia de 19 anos na negociação, o Flamengo se recusou e inclusive não teve um desfecho positivo pela contratação do volante. A multa rescisória é de mais 100 milhões de euros, tal. Então assim, eu acredito que é um atleta que teve um começo de carreira meteórico, porém de instabilidade pós isso, né? Tanto que ele faz esse 2023 muito bom, 2024 dele é bem complicado, aí ele vai emprestado para o Gostepe, faz uma temporada regular, não fica no clube, retorna ao Flamengo e nesse ano pouco jogou. Então acredito que é uma aposta, mas uma boa aposta, pois é um atleta jovem, com uma curva de crescimento muito boa, com potencial, que é justamente o que o Santos precisa. Como eu falei no outro vídeo, eu volto a repetir agora, se você ficar só envelhecendo o elenco demais, você perde poder de grande lastro. Por quê? Porque chega no fim de temporada, né, do meio para o fim, tá o time inteiro, num geral, tá bem cansado. Você precisa ter uma mescla. E o Adonis Frias, o Vitor Hugo, vem justamente para isso. Porque o Santos contratou muitos jogadores mais velhos, né? E eu falei no último vídeo, fui citando, por setores. E o Santos tem vários jogadores com 30 mais, 33 mais, o que é muito complicado, né? Tem jogador de 33, de 35, vários de 33, de 34, sabe? Então, não pode deixar um elenco tão envelhecido assim. Você precisa ter uma mescla boa para justamente poder ter um equilíbrio entre as idades, um equilíbrio entre os setores para que o time não sofra muito com isso. Então, a contratação do Vitor Hugo, para mim, é vista como um ótimo negócio. Tá? Um ótimo negócio. Não sei como é que vai ser em termos de valores, estou entrando só na parte técnica. Se tiver opção de compra, acho que é um caminho bem interessante para o Santos, para poder valorizar o atleta e poder comprá-lo para virar um ativo interessante, e tem uma idade muito boa até para revenda. Se você faz essa contratação, você pode revendê-lo no futuro por um valor bem razoável, um valor bem honesto. Mas, como todos os casos, como é o menino da Vila, se eu estivesse falando, eu quero que o jogador chegue, faça história, fique bastante tempo, vire ídolo, e se vem Europa ou não, dane-se, eu quero que ele jogue no meu time, represente a camisa do meu time da melhor maneira possível. Então tomara que o Vitor Hugo chegue, faça muito sucesso, se solidifique no time, seja titular e escreva uma linda história com a camisa branca do Santos, né? E é isso, tá certo? Eu quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários se você gostou ou não desse negócio, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo.